Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. O programa está muito bom e a gente vai falar sobre dois temas muito importantes. Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, o que é, vamos falar dos sintomas e vamos falar do aumento de diagnósticos dessa questão, que é um assunto que a gente precisa discutir, precisamos falar sobre esse assunto também. E no segundo bloco, a gente vai abordar os desafios da educação médica. Vamos falar dos desafios da formação do médico, como é que as escolas de medicina em todo o Brasil se preparam para essa questão quando a gente fala desse assunto delicado que é a formação do médico brasileiro. Está começando o nosso programa. Muito bem, existe uma estimativa no Brasil de aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. E para falar sobre o diagnóstico, sobre os tipos de intervenções, sobre o tratamento e também o entendimento dos níveis do espectro autista, a gente tem a honra de receber aqui a Anelise Júlio Costa, que é psicóloga, farmacêutica, bioquímica, doutora em neurociências pela UFMG e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Bem-vinda, tudo bem, Anelise? Que alegria te receber Fernando. aqui. Obrigada pelo convite. A gente já fez alguns programas com diferentes abordagens quando a gente fala sobre o espectro autista, né? Mas é sempre muito importante falar sobre isso. Eu gosto muito dessa definição do espectro, porque isso abre, né? Então, se a gente já falou muito, a gente tem que falar muito mais ainda, porque se trata exatamente de um espectro, né? E eu acho que entender o que é esse espectro ajuda bastante também a população a ter uma postura menos capacitista, que a gente diz, né, menos preconceituosa e conseguir, né, acolher essas diferenças, né? Se a gente pensa assim, esse termo espectro, ele significa que a gente tem duas características principais de dificuldades, né, que a gente chama de critérios diagnósticos, mas que dentro dessas características, a dificuldade do indivíduo, ela pode ir de um espectro grande, né? Sendo mais específica, quais são esses dois núcleos que a gente chama núcleos de dificuldade? Um é associado à comunicação e à interação social e o outro é associado a comportamento e pensamento rígido e repetitivo. Então, quando a gente pensa no espectro em relação às questões sociais, né? Então você pode ter desde uma pessoa que tem dificuldade de interpretar as questões sociais e perde às vezes na nuance, né? Às vezes num sarcasmo ou num implícito dito, até aquelas pessoas que têm muita dificuldade de conviver em sociedade, né? E que acabam se recolhendo e isolando, né? Mas hoje a gente tem trazido muito esse tema à tona, principalmente para a gente conseguir intervir, ajudar e muitas vezes até identificar essa parte do espectro que são os casos, né, de menor suporte, que a gente diz. E existem muitas ideias equivocadas com relação a esse espectro e uma delas é que o autista ele é extremamente inteligente, que ele vai saber muito sobre determinado assunto, mas, de novo, a gente está falando sobre um espectro. Imagina um diamante que brilha ali com luzes para direções completamente diferentes. Então, a gente não pode... Um diamante, uma luz sobre esse diamante. Como é que essa luz vai difundir? Para diferentes direções, né? E é interessante porque, para o diagnóstico de autismo, a gente tem necessariamente que ter esses dois núcleos de dificuldade. Só que o autismo não resume a pessoa. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida, tem outras que têm uma personalidade mais introvertida, tem pessoas que têm um bom ou um excelente funcionamento cognitivo, né, boa inteligência. Então, muitas vezes eles acabam mesmo desenvolvendo isso. Aprendendo línguas, sabendo sobre um assunto específico, né? O assunto específico está dentro do critério do pensamento rígido. Então, eles, inclusive, se organizam melhor buscando muito sobre um tema ou sobre uma pessoa, né? A gente chama isso de interesses restritos, tá? E que pode ser, como você estava falando aí, de um tema, de um livro, de línguas, mas pode ser também uma pessoa, pode ser um time de futebol, né? E isso aí já ajuda num diagnóstico? Sim.
essas características elas já chamam a atenção, né? Quando o paciente chega para a gente na clínica, né, pré-diagnóstico, a gente vai identificando se esses interesses eles estão assim atrapalhando a vida, né? Porque às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu também gosto muito de eu gosto muito de línguas, no caso, né? Mas, qual que é a diferença da Annelise, que gosta muito de línguas, para um autista que é hiperfocado nessa questão dos idiomas, né? O meu gosto pelo estudo, ele não atrapalha o meu funcionamento diário. Por exemplo, eu não deixo de trabalhar, eu não perco horário em virtude disso, né? No caso de crianças, que às vezes não conseguem ter um rendimento mínimo na escola, mas são excelentes nas línguas. De certa forma, isso atrapalha a funcionalidade. Essa é uma palavra importante para a gente pensar em saúde mental. E pensar em diagnóstico em saúde mental, né? Porque senão daqui a pouco tudo de fato vira um diagnóstico. O ponto central é, aquelas características atrapalham a funcionalidade do indivíduo, ou seja, o funcionamento dele na sociedade, né? Aí é um bom ponto de partida, principalmente quando a gente fala do diagnóstico tardio e do aumento desse tipo de diagnóstico, principalmente em países desenvolvidos. Os Estados Unidos vive um momento com um número muito alto desses diagnósticos, né, Annelise? Na verdade, tem um estudo de 2015 que diz que só 3% das pessoas autistas adultos e idosos têm esse diagnóstico. Ou seja, tinha aí 97% de adultos e idosos sem esse diagnóstico. A gente chama até de geração perdida, né? Então, na verdade, hoje, com a disseminação das informações, com o entendimento mais refinado do que é o autismo, inclusive desde 2013, né, com os novos... com o novo entendimento publicado pela comunidade científica, a gente está conseguindo identificar estas pessoas mais velhas, né? Interessante isso. Vamos repetir esse número. Só 3%. O diagnóstico atinge só 3% das pessoas. Só 3% dos adultos e pessoas idosas, né? Porque como a gente está falando de um perfil que acompanha o indivíduo a vida toda, ele não vai deixar de ser autista, né? Mas as características com intervenção aí hoje se descobre um nome para isso, né? A gente pode falar, guardando as devidas proporções, que isso, de certa forma, também, relativamente há pouco tempo, acontece com o Alzheimer, porque essa palavra Alzheimer não é tão antiga, né? Uhum. E, na verdade, a gente tem um nome com respaldo técnico-científico, inclusive ajuda a acabar com o preconceito, né? É importante. Exatamente, igual você estava falando do Alzheimer. Minha avó caduca, não sei o quê. Era o velhinho que caducava. E a pessoa autista adulta, o excêntrico, o esquisito, o isolado. O rabugento. Exatamente. O sistemático. O sistemático. Por causa da rigidez, né? O sistemático. E aí, com essa amplitude de percepção, acaba sendo muito comum pais que levam a criança no consultório e acabam voltando com o diagnóstico também. Isso é um assunto curioso, né? Muitas vezes as crianças chegam, aí a gente vai fazer a devolutiva, conversar com os pais, explicar, indicar a intervenção, né? Aí os pais, às vezes alguns falam, nossa, mas eu tenho isso também. Nossa, mas isso era igual eu quando eu era criança. Aí a gente fala assim, olha, aqui nós estamos falando sobre o seu filho, mas se você, né, quer entender melhor, a gente também te sugere uma avaliação, né? E a gente sabe que existe, assim, uma herdabilidade grande no transtorno do espectro do autismo. Não significa que crianças autistas têm pais autistas, tá? Mas a chance, por exemplo, de você ter um pai autista de uma criança autista é muito maior do que de uma criança típica, né, ter pais. Sim. Agora, quando a gente fala sobre esse diagnóstico, também para a gente colocar aqui na mesma página, né, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, a questão do que é um sinal de alerta, quais são os pontos de atenção. A gente falou assim sobre funcionalidade, mas entendendo aí um adulto, né? Já numa escala de produção aí, mas uma criança, fala-se de água, fala-se de movimento repetitivo. Quais são esses pontos, Annelise? Os movimentos repetitivos é o que a gente chama de estereotipias, né? Se tem um movimento clássico de flapping, que é balançar a mãozinha, mas, sendo bem sincera, acaba que o que o senso comum entende como autismo vai ser mais facilmente identificado pelos profissionais da saúde, mesmo os de base. Se a gente fala numa criança
com um nível menor de suporte, muitas vezes essa rigidez aparece como uma mania e não como um movimento pouco funcional, por exemplo, de balançar uma mão. Pode ser um arrumar muito um cabelo, pode ser um fazer assim, pode ser só uma coisa no ombro, né? Que pode ser uma estereotipia, pode ser roer uma unha. Uma rigidez que a gente encontra muito em crianças também é a dificuldade de manejo de frustração, tá? Que é uma rigidez cognitiva. É claro que aqui a dificuldade de frustração ela é muito ampla, né? Mas uma pessoa que é mais rígida, uma criança que é mais rígida, mediante ali uma situação que não acontece o que ela quer, né? Uma criança autista, é possível que ela tenha ali o que a gente chama de crise, né? E se desorganize. Que a gente vê muito na vida social, em aeroporto, por exemplo, uma situação que foge do controle, né? Que ali ela também tem pouca negociação com Exatamente, com a dificuldade de lidar com mudanças, né? Sim, sim. Tanto que luz também, luzes muito agressivas, movimentos, barulho também. No núcleo de dificuldade de comportamento rígido e repetitivo, a gente tem as estereotipias que a gente estava falando antes, e a gente também tem uma rigidez cognitiva, né, do pensamento, como eu falei, os interesses, e o quarto ponto seria questões sensoriais, tá? Tanto quanto para mais ou quanto para menos. Então, essa pessoa, ela pode sim sentir a mais ou sentir a menos. Então, se ela tem uma hiperreatividade auditiva, às vezes um barulho que está dentro de uma média boa para a maioria das pessoas está como se fosse uma caixa de som no ouvido. Né? A luz também, se tem uma hipersensibilidade de luz, aquela luz forte incomoda muito aquela criança, aquele adolescente. Eu falei sobre água, tem alguma coisa ligada assim ao fato de não gostar de água, de piscina, banho? Estou falando para criança, né? Eu tenderia a achar que são esbarra em rigidez, tá? Porque a gente tem também crianças que... Sim, aí vamos para o lado da rigidez desses extremos. Não né? seria uma coisa específica do perfil. A gente teria que pensar mais em personalidade, estimulação. Agora, esse número de que uma a cada 44 crianças, então você pega 44 crianças e tipo, uma sala de aula, uma vai ser autista, e que o número vem crescendo, essa é uma pergunta complicada, né? O que faz o número aumentar? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro que a gente precisa colocar em perspectiva, né? Uma a cada 44 parece muito, mas isso aí dá 2, pouquinho por cento das crianças no mundo, né? Na verdade, esse é um dado dos Estados Unidos, da CDC, mas a gente tem visto isso sendo replicado em outros lugares. Os principais motivos para esse aumento do diagnóstico envolvem melhor refinamento do diagnóstico, ou seja, a comunidade científica e, consequentemente, a clínica tem entendido melhor o que é autismo, né? Porque antes a gente tinha muito deficiência intelectual sendo diagnosticado como autismo. Nos casos de menor suporte, a gente tinha muita criança autista sendo diagnosticada com toque. Tá? Então a gente está tem uma atenção maior a isso, né? Exatamente. Agora a gente consegue enxergar de maneira mais clara, né? Como eu estou falando, né? Esse conhecimento, a própria divulgação dos dados. Sim, isso é muito importante. Eu acho que a pandemia trouxe para o mundo esse olhar mais atento para os aspectos ligados à saúde mental, né? Exatamente. Se a gente olhar a depressão também, o diagnóstico subiu de um jeito absurdo. Hoje temos no Brasil mais diagnósticos de depressão do que de diabetes. É por causa da atenção no olhar para a saúde mental. Aliás, eu até nem gosto muito de falar saúde mental, porque é uma coisa só, né? Eu acho que assim, eu não diria que é por causa, mas eu diria que esse é um dos motivos, né? Assim, as pessoas tendem às vezes a colocar muito peso sobre a sociedade, a comunidade que a gente vive, mas a gente tem que pensar também que existem as diferenças individuais, né? As características das pessoas. Um outro ponto interessante da gente diferenciar é que a depressão ela tem uma influência ambiental muito maior para a manifestação dos sintomas do que o autismo. Né? O autismo que os estudos mostram que é a influência de como a pessoa, né, nasceu, a gente chama de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então ninguém pega autismo, isso é uma coisa importante, né? Mas depressão, por exemplo,
dependendo do seu nível de vulnerabilidade e dos fatores estressores que aparecem na sua vida, né, acaba que a gente passa por momentos de depressão e depois melhora. O meio tem influência, né? Uhum. O meio vai ter essa influência, né? No autismo, o meio ele tende ou a atenuar as dificuldades ou a potencializar. Né? Então, por exemplo, crianças autistas, que mesmo que intuitivamente as mães conseguem antecipar as coisas para elas, né, durante a infância, faz ali um ajuste, um meio de campo em relação às questões sociais, são crianças que tendem a se organizar melhor com as características do autismo e acaba que as dificuldades também tendem a aparecer mais na adolescência, né, quando tem uma demanda maior do funcionamento social. Sim. E quando a gente fala, né, dessa criança colocada, inserida no contexto social, e isso também, de forma até terapêutica, ela participar de toda essa vivência em escolas que a família possa escolher, aí a gente entra num aspecto complicado de polêmicas, assim, essa escola com uma formação que está ali, a gente pode chamar de normal? Regular, que é o nome, escola regular. Quem é normal, né? O que é normal, né? Então, formação regular. O quanto ela vai ser benéfica e o quanto ela vai deixar de dar informações específicas para o desenvolvimento daquela criança autista. É o jeito certo de falar, criança autista. Isso. Eu acho que a sua pergunta abre para mim uma outra pergunta que eu escuto muito, assim, qual que é a melhor escola para o seu filho? Para o meu filho, né, que às vezes as mães me fazem. Eu falo assim, a melhor escola para o seu filho é a escola que atende a individualidade dele. Né? Então, assim, como eu estava falando antes, o autismo ele faz parte de quem a pessoa é, mas ele não resume. Então, a gente tem que pensar nas características do autismo, mas pensar nas outras características, né? Algumas crianças tendem a ser extremamente agitadas com autismo, né? A gente diz TEA, transtorno do espectro do autismo. Algumas crianças tendem a ter características de agressividade, né? E dependendo do contexto onde é que elas estão inseridas, acaba expondo elas mais, né? Então, algumas crianças, principalmente com um menor nível de suporte, né, que a gente diz, o antigo leve, elas se ajustam bem à escola regular. É claro que a escola, por lei, né, precisa fazer alguns ajustes, né? Eu sempre brinco assim, de maneira geral, a escola precisa se ajustar à criança, e não a criança à escola. A questão é que quando a dificuldade é muito grande, não dá para você mudar toda uma dinâmica de uma escola, né? E tem algumas escolas que têm algumas abordagens mais amplas, que são capazes de acolher melhor algumas crianças com um grau de dificuldade maior. Né? E isso vai ser para a vida toda, né? Sim. Essa atenção vai persistir por toda a vida, né? Sim. Caminha do lado também de tudo isso uma percepção da nossa sociedade mais atenta com os símbolos, né? O colar, né? Aquele colar colorido, né? O colar colorido e o de girassol, né? Na verdade, o colar de girassol, ele é um colar reconhecido no mundo inteiro. Então, por exemplo, se uma criança está aqui no aeroporto do Brasil, ou no aeroporto, né, do mundo aí, se algum comissário de bordo vê aquele colar, ele já sabe que se trata de uma pessoa autista, né? É um colar que tem um girassolzinho. Sim. Esse é No Brasil usa-se o quebra-cabeça colorido também, né? Normalmente usa o quebra-cabeça e o girassol. No entanto, a comunidade autista tem mudado muito essa visão do quebra-cabeça, dizendo que não representa tanto eles, porque, afinal de contas, eles não são coisas para montar. Hoje eles têm se reconhecido melhor pelo símbolo do infinito, que são as várias cores. Ah, sim. Porque aí representa o espectro e que de várias cores. Sim. Nos ônibus de São Paulo, existem lá aquelas cadeiras preferenciais lá para os idosos, são sempre representados com aquele velhinho lá, depois de 60 anos, com a bengalinha. Eu tenho 56. Dentro de 4 anos eu vou estar com a bengalinha assim. Mas o governo de São Paulo está ultrapassado. Não sei se você viu, em 2019 mudou. Agora é mais 60, com um cara mais assim, ó. Só... Tipo eu, assim. Exatamente, esbelto, né? Postura. Mas está lá e tem a grávida, né? Tem o quebra-cabeça mesmo. É o lacinho, um lacinho coloridinho, então vai ter que mudar. Colocar um velhinho exatamente, enxuto, que represente, né? E
e o símbolo lá, então, já com o símbolo do infinito, aquele 8 deitado? Isso, 8 deitado com todas as cores. Nos aeroportos já tem. Sim, sim. E já é esse símbolo atualizado, vamos dizer Porque assim. é preciso entender que uma criança que não tem nenhuma indicação visual, né, pode dar um problema de uma criança que não é compatível, uma atitude que não seria socialmente compatível com a idade que ela representa, né? E é bom você tocar nesse assunto, porque os cordões ajudam a visibilizar uma dificuldade que é invisível, né? E como você falou, a criança ter uma desregulação emocional ali, ajuda tanto as pessoas de fora a não colocarem tanto olhar, e muitas vezes o que eu acho importante falar, a sociedade criminaliza não, mas martiriza até as mães, né? Porque fica parecendo que é uma mãe que está com um filho mal educada. E é cruel. E como deve ser, qual o nosso entendimento na comunicação com os autistas que normalmente não tem, que a comunicação costuma ser não verbal? Bom, aí, nesse caso, a comunicação pode ser por imagens, né? Inclusive, em termos de intervenção, a gente tem a comunicação alternativa, né? Que algumas crianças hoje podem ter acesso a tablets. Acredito que, com o passar dos anos, isso vai ficar mais acessível, né? Porque o mundo está se tornando cada vez mais digital. Mas para gente que está de fora, se é uma criança que a gente não conhece, a melhor alternativa é sempre buscar o adulto de referência daquela criança para interagir com ela. Por que isso? Para você ter um comportamento que não vai gerar estranheza nela, gerar afastamento. Ah, sei, porque ela vai ter sempre um adulto de referência. Crianças, de maneira geral, têm adultos de referência, né? Que é aquela coisa assim, você deve ver até com sua filha, dou aquela olhada para o meu pai, para minha mãe. Será que pode? Exatamente. Tinha muito isso, né? Quando a gente era pequeno, pode dormir na casa de fulana? Minha mãe falava, pode muito. Pode muito, quer dizer, de jeito nenhum. Pode muito. Aí você já logo dava uma desculpa, né? Não, acho que vou querer, não, e tal. Mas dentro da sua jornada existem muitas histórias positivas também, bonitas, né? De acompanhamento, de sucesso, de superação, a gente pode dizer assim, né? Na verdade, eu sempre gosto de trazer como histórias que a pessoa conseguiu se organizar, né? Porque a gente é o que a gente é, né? Principalmente pensando em características individuais. E as melhores intervenções são aquelas que não são cruéis, no sentido de tentar fazer a pessoa ser outra pessoa diferente, seja uma criança, seja um adolescente, ou seja um adulto, né? Um adolescente ele não pode ser obrigado a conviver com um grupo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter habilidades sociais mínimas necessárias para conseguir se ajustar ao que o mundo impõe a ele, né? Que é pedir uma informação e comprar uma coisa, né? Ok, hoje em dia a gente tem muitos totens de compra, mas de maneira geral, né? Precisa desenvolver habilidades, como eu falo, mínimas necessárias para conseguir funcionar bem no mundo. Claro, a gente não precisa ser normal, a gente não precisa ser igual, mas a gente tem que ter habilidades. Sim, mesmo porque o que é normal, né? Exatamente. A gente tem aqui, Annelise, um quadro que se chama Mitos e Verdades. E aí eu falo a frase e você me diz, dentro da sua perspectiva, o que é mito, o que é verdade, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, estamos falando sobre autismo, estamos aqui com a Annelise Júlio Costa e temos, uma aula sobre entendimento, percepção, igualdade, né? Para entender o mundo, né? Que a vida nem sempre é o que a gente está enxergando, né? E agora a gente falando sobre autista e autismo, a gente tem uma frase que é a seguinte, são 6 frases. O autista é uma pessoa apática, é uma pessoa antissocial. Isso é mito ou é verdade, Annelise? Ixi, Fernanda, aí você me coloca na saia justa, porque eu vou precisar primeiro diferenciar. Antissocial, no senso comum, as pessoas entendem como uma pessoa que não socializa, né? De fato, ele pode ser. Pode, mas isso não é antissocial, isso é isolamento. O termo antissocial, dentro da saúde mental, são pessoas que rompem com regras sociais, transgridem regras sociais. Né? Tanto que a gente tem um transtorno de personalidade antissocial. Né? E que não tem nada a ver com autismo, nada. Mas aí, né? Uma pessoa autista, ela é apática e isolada, né? Pode ser, tá?
Porque eu diria que a apatia está associado a quando aquela pessoa tem muita dificuldade a se ajustar e acaba desenvolvendo os sintomas de depressão. Tá? Isso é mais comum, principalmente adolescência e vida adulta, essa questão da apatia. Tá. Né? Já a questão do isolamento depende muito de pessoas. A gente tem pessoas autistas que são muito extrovertidas, por exemplo. Existem na mídia, né, até jornalistas, repórteres, que são autistas, são pessoas autistas e se impõem. Então, assim, existe sim uma parcela das pessoas autistas que gostam de se isolar, mas isso, por exemplo, não é um critério diagnóstico, porque o critério diagnóstico é sobre a qualidade da interação social. Se você interage com qualidade, o isolar por si só diz que tem alguma alteração ali na qualidade, né? Só que também a gente tem isolamento em outro quadro. Em termos, eu diria que isso é mito. Tá bom. O autista tem dificuldade em olhar nos olhos. É mito ou é verdade? Uma parte tem, mas eu te diria que é mais mito. Principalmente para o nível 1 de suporte, né, que seriam os casos leves, que essas pessoas acabam desenvolvendo estratégias. Por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes chegam na vida adulta me falando que desenvolveram a habilidade de olhar para a sobrancelha das pessoas. Então, assim, ele fica, igual, tô olhando para a sua sobrancelha agora, eu fico olhando para a sobrancelha como se eu estivesse olhando para o olho, né? E porque o olhar no olho, no social, ele transparece confiança, né? Verdade. Então, eles aprenderam pela inteligência que essa é uma habilidade boa de desenvolver. Os autistas são muito agressivos. É mito ou verdade? Esse é mito. Né? Essa questão da agressividade, ela tem muito a ver, às vezes, com comorbidades. Né? Pessoas autistas e com deficiência intelectual têm uma chance maior de apresentar comportamentos agressivos, tá? Do que só uma pessoa autista. Tá? Exatamente porque a agressividade é um recurso muito, né, rudimentar, eu diria, na estratégia de resolução de problemas. Né? A gente aprender a conversar e a fazer uma negociação ali é mais eficiente. Muitas vezes o autismo, o diagnóstico vem com outras comorbidades. Exatamente. Com aquelas sopas de letrinhas que todo mundo, os transtornos. Isso, a deficiência intelectual é uma que às vezes aumenta a agressividade, a desregulação do humor, mas assim, agressividade não tem uma relação intrínseca com o autismo. Existem pessoas autistas agressivas, assim como a gente tem outras pessoas agressivas também. Pessoas autistas podem apresentar uma fala desorganizada. É mito ou é verdade? Essa eu tenderia a dizer que em partes é mais verdade. Por quê? A pessoa autista ela tende a ver o mundo de uma forma muito autocentrada, né? E aí, às vezes, quando eu falo autocentrada, as pessoas pensam assim, mas é um egoísta. Não tem nada a ver com egoísmo. Né? Mas eu vejo o mundo através da minha perspectiva e eu não consigo entender que tem outras perspectivas. Então, às vezes, eu estou com os pacientes e falo assim, calma lá, não esquece que eu não estou na sua cabeça, não. Começa do início aí, às vezes eu vou dando... Eu não estou pensando com o seu pensamento. Exatamente, né? Mas uma estratégia que a gente faz no treino de habilidades sociais, principalmente adolescentes e adultos, é fazer as perguntas para a pessoa entender quais são as informações relevantes numa história para o interlocutor entender ele, tá? Mas o único porém que eu colocaria nessa questão da fala desorganizada é que muitas vezes em conteúdos ou temas mais técnicos que eles estudaram, eles dão aula. E aí é tudo muito organizado. Essa desorganização tende a ser mais do que ele está pensando, do que ele está sentindo, muitas vezes do que ele viveu. Mas de assuntos mais técnicos, mais pragmáticos, eles tendem a ser organizados. Isso. Toda criança autista é uma criança insensível. Mito ou verdade? Mito. Inclusive essa questão da empatia, né? Muito se associa a falta de empatia ao autismo. E a gente se vê aí nos estudos mais atuais que é a questão que eles processam a informação de uma forma diferente, porque eles tendem a ser muito pragmáticos. Né? Um rápido caso, uma paciente que chegou para o diagnóstico depois que a mãe contou para ela que ela estava com câncer, isso é uma adolescente de 13 anos. E a menina falou assim, nossa mãe, ficou preocupada. Aí a mãe dela falou assim, não minha filha, mas agora eu já fiz tudo que eu precisava, estou bem, estou curada. Ela falou, ufa, e foi brincar.
E a mãe falou assim, nossa, mas que menina insensível, e que absurdo e tal, não sei o quê. Aí eu chamei a menina para conversar, depois que eu tinha conversado com a mãe, perguntei sobre a história, ela, não, mas deu tudo certo, minha mãe tá ótima. E de fato a menina que tá certa, se você parar para pensar. Ela contabilizou ali perdas e ganhos ali. E estava tudo certo, né? Mas de fato, para a maioria das pessoas, nossa mãe, tá tudo bem mesmo e tal, não sei o quê. Mas que é um processo menos pragmático. E a última é importantíssima. A frase é essa: vacinas causam autismo. Mito ou verdade? Ainda bem que você deixou essa por último, caiu, né? Essa aí é muito importante falar. Na verdade, eu gosto de contar a história inteira, quando é um mito muito disseminado. Sim. Isso começou em 98, com um pesquisador que publicou um estudo numa revista uma revista boa, que é The Lancelot, né? Só vamos dar um parênteses para dizer que as pessoas, muitos pesquisadores, passam a vida inteira tentando publicar um artigo nessa revista e não conseguem. Vai saber o que aconteceu, né? Mas esse cara conseguiu. Conseguiu. Mas assim, na hora que a gente foi analisar, se você analisa o estudo, é importante dizer que esse artigo é de 98, em 2005 o artigo foi retirado completamente da revista, ninguém acha ele hoje. E também estou tentando dizer também que parece que nunca na história da revista um artigo foi retirado, porque é quase uma bíblia, que a revista fala, está falado e é aquilo ali. Mas pela primeira vez, você falou assim, não, então peraí, vamos retirar. É um negócio completamente inusitado para um pesquisador acontecer isso, né? E ele perdeu a licença dele em 2010, ele é médico. E aí dos motivos é que, primeiro ponto, né? É até importante dizer isso, é informativo para as pessoas. É um estudo que tinha 11 crianças. Então, assim, 11 crianças não resume uma população do mundo, né? Se você pensar, tem 11 pessoas na sua família que a gente pode fazer uma pesquisa? Tem 11 pessoas na minha família que a gente pode fazer uma pesquisa. Até aqui, né? Aqui conosco, nós temos 11 pessoas. Exatamente. E tem problemas estatísticos na análise e problemas metodológicos de como ele selecionou as crianças, né? Então, fez ali essa associação. Ele nem disse que vacina explicitamente causa autismo, mas dava para entender isso, principalmente se você pega para uma divulgação. Só que depois desse artigo, já foi se pesquisado muito, né? E pensa há quanto tempo que a gente já não dá nas nossas crianças a tríplice, né? Se de fato vacina causasse autismo, a gente tinha aí bem mais evidência. E não faz nenhum sentido a gente compor aí o aumento do número de diagnóstico de autismo com essa questão, não tem nenhum sentido. Não. Importante deixar claro isso. Exatamente. Já foi refutado pela ciência. Sim. Tem inúmeras revisões e outros estudos. Muito bem. Nós conversamos aqui com a Anelise Júlio Costa, que é farmacêutica, psicóloga, farmacêutica bioquímica, doutora em neurociência pela UFMG e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Foi uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigado. Volte sempre. Esse assunto a gente precisa falar, né, muitas e muitas vezes para que isso faça parte da nossa condição humana mesmo, né? De entender, aprender, ter informação. E lidar com as diferenças, né? Claro, claro. Muito obrigado. Sucesso para você. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e depois a gente volta. Vamos falar sobre a formação do médico hoje, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Daqui a pouco.